Olá pessoal, é um grande prazer poder estar aqui nesse momento e hoje para falar sobre um tema bastante discutido dentro do meio adventista. E que tema é esse? São os 144 mil. Então, muitas vezes nós escutamos falar sobre esse assunto dentro da igreja, é um assunto muito relevante, muito importante, é uma doutrina nossa, uma doutrina adventista. No entanto, sempre surgem aquelas dúvidas, né? E aquela pergunta: os 144 mil são um número literal? Quem morreu vai fazer parte dos 144 mil? Muito bem, nós vamos tentar responder essas duas perguntas aqui hoje e de maneira bíblica, tá? De maneira bíblica. E aqui está a palavra de Deus. Né? Essa aqui é a Bíblia Sagrada e nós vamos responder essas duas perguntas dentro do assunto dos 144 mil para que você possa entender melhor como vai se processar essa questão dos 144 mil nos últimos dias. Né? Então nós vamos responder se quem morreu vai fazer parte ou não, e se o número é literal ou se ele é simbólico. Tá bom? Então me acompanhe. Desde já também quero agradecer a sua presença aqui e que você compartilhe o nosso conteúdo. O nosso intuito aqui é compartilhar com você, claro, sempre a palavra de Deus, sempre temas assim muito relevantes e enriquecedores para a sua vida, para a sua espiritualidade, ok? Então nos ajude aí. Muito bem, então algumas pessoas têm dito o seguinte: o número dos 144 mil é um número literal. E aí começam a ensinar que apenas 144 mil pessoas é que vão se salvar e ninguém mais entra. E alguns ensinam que as pessoas, as que vão morrendo desde 1844 para cá, elas já vão entrando nesse grupo dos 144 mil. Ou seja, nos últimos dias, né, dos vivos que vão estar de pé para a volta de Jesus Cristo, nem mesmo 144 mil terão, porque 144 mil é o número total de tanto aqueles que morreram de 1844 para cá, como os que estarão vivos. Ou seja, as chances aí diminuíram, né? Nós encontramos agora um pouco mais de dificuldade, né, para poder entrar nesse grupo. Porque se o grupo já era pequeno, tendo em vista a população mundial que nós conhecemos hoje, que é de aproximadamente 8 bilhões de pessoas, o que seria 144 mil junto a essa grande população? Então, assim, alguns estão forçando a barra, né, tentando ensinar que esse número seria um número literal. E um dos argumentos deles é o seguinte: no Apocalipse, todos os números eles são literais. Existem os símbolos, mas quando se fala em números, os números são literais. Será que esse argumento é verdadeiro? Eu provo para você que não é. O número 144 mil não é um número literal, é um número simbólico. 144 mil é uma representação de todo o povo de Deus, de todos os salvos que estarão de pé quando Jesus Cristo voltar. Ok? Os vivos, né? Todos os vivos que estarão de pé quando Cristo voltar. E eles não são apenas 144 mil. Por que então aparece essa linguagem 144 mil? Eu vou te explicar agora. Muito bem, então eis que vos conduzo a palavra de Deus. Está aqui a Bíblia Sagrada, e ela é que tem as respostas para as nossas dúvidas, né? Para os nossos questionamentos, para as nossas perguntas. E como foi, eu havia dito mais um pouquinho antes, né? Então as pessoas perguntam: os 144 mil são simbólicos ou literais? E os que ensinam que são literais dizem: porque o Apocalipse, os números que aparecem ali naquele livro são sempre literais. Não é verdade. Vamos ler o texto com calma aqui. Apocalipse no capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo 7, o verso 4 e o verso 5.
Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então perceba, aqui já aparece que os 144 mil eles são de todas as tribos de Israel. Que interessante, né? Eles são de todas as tribos de Israel. E o verso 5 diz: da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben foram selados também 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. E por aí vai falando, né? Que sempre são 12 mil de cada tribo, que contabiliza no final 144 mil. O que isso quer dizer? O que isso quer nos ensinar? Nós sabemos que o livro do Apocalipse ele tem uma linguagem simbólica. E se nós não sabermos apreciar esta linguagem, se nós não estudarmos a fundo, se nós não pesquisarmos e fazermos uma interpretação correta dessas passagens, nós acabamos correndo o risco de perder a verdadeira interpretação do texto. E perder a beleza daquilo que o Apocalipse quer nos ensinar. Então muitos têm incorrido neste erro, né, de interpretar o texto de maneira literal, quando o texto aqui ele é simbólico. E eu vou te mostrar o que significa isso. Vamos para o Velho Testamento. É no Velho Testamento que nós encontramos as respostas para o livro do Apocalipse. Então me acompanha. Vou carregar você até o Velho Testamento. Ótimo. Então agora nós estamos no Velho Testamento, na Torá, e nós vamos abrir a Bíblia no livro de Números. Números capítulo 31. Então perceba, no capítulo 7 do livro do Apocalipse, o profeta João, ele ouviu o número dos selados. Ele não viu, né? Ele ouviu. Tem essa questão aí também que a gente pode discutir. E quando ele ouve, é dito para ele que são 144 mil de todas as tribos de Israel. Mas o curioso é que as tribos de Israel elas não existiam mais. Como assim 12 mil de cada tribo? Então, o que aquilo quer nos ensinar? Porque se você abrir sua Bíblia lá no Novo Testamento, no livro em Tiago, né, capítulo 1, logo no primeiro versículo ele diz: saudações às tribos que se encontram na dispersão. Nós sabemos que no ano 722 a.C., a Assíria ela destruiu o reino do norte, o reino de Israel, que tinha ali 10 tribos, era composto por 10 tribos. Então toda aquela região do norte de Israel, composta por 10 tribos, foi destruída. E os poucos que sobraram, né, do povo de Israel, eles foram dispersos. Eles se misturaram entre as nações através dos tempos e praticamente se perderam. E sobrou apenas o reino do sul, o reino de Judá. E esse reino também passou por grandes dificuldades, passou por exílio. E não existe mais, quando o Tiago disse isso, né, não existia mais as tribos puras de Israel. E quem dirá hoje? Então não existem mais 12 mil israelitas puros de cada tribo. Então o que o livro do Apocalipse está querendo nos ensinar quando ele diz ouvi o número dos selados, que eram 12 mil, que eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí depois ele começa a listar, elencar as tribos. 12 mil de Ruben, 12 mil de Zebulon, né? 12 mil de Gade. Enfim, aquilo não pode ser literal. Não pode. Então vamos aqui entender o que o Apocalipse está nos ensinando. Números capítulo 31. Presta bastante atenção. Vamos elucidar essa questão. Capítulo 31, a partir do verso 4. Eu vou ler desse lado agora. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Perceba, a linguagem dos milhares se encontra aqui. Assim como foi dito para João. João ouviu o número dos selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Olha a linguagem similar aqui.
1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Mandou-os Moisés à guerra, de cada tribo 1000. A estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas, para o toque de rebate. Percebeu? Então aqui Moisés, de cada tribo, né, das 12 tribos, Moisés separou 1000 soldados. E de todas as tribos de Israel, 1000 soldados foram separados para ir à guerra, para pelejar. Eles iam militar na guerra. Então nós encontramos aqui que esta linguagem que aparece no livro do Apocalipse, quando diz 12.000 de cada tribo, é uma linguagem de um povo que vai militar. Como nós cremos que no Novo Testamento está falando do Israel espiritual, né, do povo de Deus agora, da igreja de Deus, nos últimos dias, então o que significa aquela visão ali? Ou melhor, o que João ouviu? João ouviu que a igreja ela está perfilada para a batalha contra as forças do mal, contra as forças do inimigo, contra Satanás e seus agentes, né, que são seres humanos e anjos caídos muitas vezes. Então a igreja vai batalhar contra estes, contra o pecado, contra o mundo, contra as tentações. A igreja de Deus está perfilada para a batalha. Eles estão perfilados os milhares de Israel para a batalha, da mesma forma que Moisés perfilou os seus milhares, os milhares das tribos de Israel, para guerrear. Então esta é a linguagem lá do livro do Apocalipse. Lá não é nada literal. Literal era aqui, em Números capítulo 31, porque aqui existiam israelitas puros. Aqui eles iam para a batalha. Então aquela linguagem que aparece lá no livro do Apocalipse é extraída da Bíblia, do Velho Testamento, da Torá. Por isso lá eles aparecem perfilados, né? 12.000 de cada tribo. Aqui é a mesma coisa. Né? Assim os milhares de Israel, dados de 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo, saíram armados para a guerra. O povo de Deus, lá no capítulo 7 do livro do Apocalipse, os 144.000, eles estão perfilados para a grande batalha contra o mal. Então é isso que significa. Não é que aquilo ali é literal. Porque se fosse literal, no mínimo, deveriam ser israelitas de puro sangue. Se fosse literal, no mínimo, eles deveriam pertencer 12.000 de cada tribo. E como eu já disse, essas tribos elas não existem mais. Elas foram destruídas, foram miscigenadas. Não existem mais israelitas de sangue puro como havia no passado. Então nós precisamos ter muito cuidado em interpretar os textos para que a gente não dê uma interpretação equivocada e comece a ensinar coisas que a palavra de Deus não ensina. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Por que esse número não pode ser literal? Porque as tribos de Israel elas não existem mais. E aquela linguagem que aparece ali é uma linguagem simbólica para destacar o povo de Deus perfilado para a batalha contra as forças do mal nos últimos dias ou nos últimos momentos da história desse mundo. Muito bem, então continuando aqui, a questão dos números, né? A gente havia falado que alguns ensinam que os números eles são sempre literais no Apocalipse. Não é verdade. Né? Nós mostramos aqui uma passagem, né, que mostra que não é bem isso que o Apocalipse está ensinando. E o que a Bíblia fala mais com relação aos números, se eles são literais ou não? Depende do contexto, depende da perícope.
Você vai ler o texto, né, as passagens, e ali você vai entender de uma maneira mais explícita se o número é literal ou se ele é simbólico. Mas é a Bíblia quem vai determinar isso. Tá? É a passagem, é o contexto. Você não pode do nada ler uma passagem sem analisar o seu contexto, sem analisar até mesmo a intertextualidade bíblica e dizer todas as passagens que apresentam números literais. Não é verdade, não apresentam números literais. Os números também têm símbolos. E o judaísmo ele trabalha muito com símbolos na questão dos seus números. Tá? A gematria judaica é assim. Então os números eles significam alguma coisa dentro do judaísmo. Tá bom? Então a Bíblia foi escrita nesse contexto também. E por isso não são todos os números que são literais. Eles têm símbolos, eles são simbólicos. Vou te mostrar um. Por exemplo, o número 7. O número 7 na Bíblia, e para os judeus, né, e para Israel, ele tinha um conceito de perfeição. Ele tinha um conceito de universalidade. Né? Ele, aquilo que vai além. E um texto bastante interessante nós encontramos em Mateus capítulo 18. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, é perguntado para Jesus o seguinte: até quantas vezes se deve perdoar? Até 7 vezes? Perceba, o número 7 para eles era um número muito importante. Né? Um número que simbolizava a perfeição. Né? Se perdoou 7 vezes ali, está fazendo além. Mas veja o que Cristo disse. Jesus respondeu o seguinte: não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus potencializou sobremaneira a questão do perdão ao multiplicar o número 7, que era o número perfeito para os judeus. Olha que interessante, né? Esse argumento também nós podemos levar para o livro do Apocalipse, lá no capítulo 7, quando fala que são 12 mil de cada tribo, 144 mil. Aquela multiplicação ali é 12 vezes 12 vezes 1000. E o que significa isso? Quando você multiplica o número 12, número de totalidade, pelos milhares de Israel, ó, lembra lá de Números capítulo 31? 1000 de cada tribo, ó. 12 vezes 12, que é o número das tribos. 12 totalidade. 12, símbolo do governo de Deus. Lembra que a Jerusalém, tudo é 12 na Nova Jerusalém. E lá diz, e lá então fala 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000. Os milhares de Israel. O que aquilo está nos ensinando? Então, quando Jesus Cristo ele pega lá no Evangelho, segundo Mateus capítulo 18, e responde que não apenas 7, mas 70 vezes 7, ele está potencializando, ele está indo além. Ele está destacando a questão do perdão, que o perdão ele tem que ser infinito. Aonde puder perdoar, perdoe. Não guarde mágoas. Seja misericordioso, seja perdoador em todo o tempo. Então Jesus Cristo ele foi além daquilo que os discípulos pensavam, que os judeus pensavam. E quando nós vamos para o livro do Apocalipse, também o profeta está destacando a importância daquele povo. Está destacando que eles são os mais, os top, aqueles que estarão lutando contra o mal e representando o caráter de Deus nos momentos finais. Eles estarão ali sendo aquele povo que está conseguindo vencer o mal, que está conseguindo mostrar que é possível ser fiel a Deus, que é possível guardar e obedecer à lei de Deus. É o povo que está selado, é um povo que está passando pela grande tribulação, pelas situações mais adversas possíveis, mas não perde a sua fé. Eles têm fé em Jesus.
Então é isso que ele está destacando. E eles vão vencer. Eles vão ser vencedores. Eles estão naquela batalha e vão vencer. Esse é o povo. Então aquilo ali é para destacar o povo de Deus nos últimos dias. Percebeu? Então é isso que o número 12, o número 144 mil lá, que é um número multiplicado, representa. Então esse papo de que os números no Apocalipse eles são todos literais, que eles ensinam por aí, esse papo de que todos os números no Apocalipse são literais, não é verdade. Tá, isso é um engodo, é uma manipulação, é um malabarismo bíblico para tentar enganar você. Tá bom? Isso não é verdade. O número 666, o que significa? Uma vez eu fiz uma pergunta, né, para um cidadão que estava questionando essa questão, dizendo que todos os números no Apocalipse eles são literais. Eu disse para ele, então me responda, já que você diz que todos os números no Apocalipse eles são literais. O que significa o número 666? Ele está lá por quê? Ele é literal por quê? 666 o quê? Porque nos outros ainda tem uma argumentação, né? Os 7 Espíritos de Deus, não é? As 7 pragas, as trombetas. Mas e o número 666? O que é? É 666 o quê? O que são? Então ele não soube responder. Né? Acabou se engasgando e não conseguiu responder. Então o que eu digo? Estude a palavra de Deus. Busque compreender o que está escrito. Não vá apenas pela ideia de algumas pessoas, pelo que alguns têm dito por aí. Muitos estão ensinando de maneira errada muitas coisas da Bíblia para os membros, para as pessoas. E estas, por não investigarem, acabam engolindo qualquer coisa. Então, não seja assim, seja como um bereano, pesquise a fundo e procure compreender de fato o que a passagem está dizendo. 666, eu vou gravar um vídeo depois explicando o que significa esse número. Se você ficou curioso e queira descobrir, não perca, né? Quando nós subirmos o vídeo aqui para o canal, fique sempre atento que a gente vai estar explicando um pouquinho o que significa o número 666, que é o número da besta. Ok, então para a gente finalizar o estudo de hoje, vou responder a segunda pergunta. Quem morre, ou quem morreu, vai fazer parte dos 144 mil? Não vai fazer parte. Essa é a resposta. Mas por quê? É o seguinte. Alguns têm ensinado que de 1844 para cá, as pessoas que morrem debaixo da tríplice mensagem angélica, elas vão fazer parte dos 144 mil. Na verdade, elas não vão. Não vão. Por quê? Porque os 144 mil eles têm duas características, pelo menos duas que eu vou citar aqui, que vai distinguir eles dos que morreram. Primeira característica, os 144 mil eles vão ser selados com o selo dos 144 mil. Né? O selo da proteção divina, o selo de pertencimento a Deus, e para que eles possam então passar pelas circunstâncias adversas que sobrevirão sobre este mundo nos últimos dias. Então, pós fechamento da porta da graça, os 144 mil eles estão selados, eles pertencem a Deus e eles vão ser protegidos. Porque depois do fechamento da porta da graça irão cair, por exemplo, os 7 flagelos, as 7 pragas. O mundo vai estar totalmente atribulado. As pessoas vão estar com medo, vão estar iradas, vão estar confusas. E o povo de Deus, em meio a todas essas circunstâncias, vai ter que viver, passar por tudo isso, sem um intercessor no céu, porque Cristo já terminou o serviço no santuário celestial. Apocalipse capítulo 15 fala que o santuário vai encher-se de fumaça, ou seja, ninguém vai poder permanecer ali.
Aquilo indica que o serviço lá terminou. E por isso a porta da graça se fechou. E agora caem as 7 pragas, que vão cair em determinados locais do globo terrestre. E o povo de Deus então vai estar militando, vai estar lutando contra todas as dificuldades e contra também os ímpios, porque os ímpios eles vão perseguir o povo de Deus de maneira férrea, mas o povo de Deus vai ser protegido. Deus promete em sua palavra que o pão e a água eles vão ser certos. Deus vai proteger o seu povo. E Jeremias capítulo 30, verso 7 diz o seguinte, que aquele dia é dia de angústia para Jacó. Jacó aqui é um símbolo do seu povo nos últimos dias. Estou pegando esse texto, né, para fazer essa colocação, tá bom? Nós temos outros para embasar. E lá diz o seguinte, porém será livre dela. Então, assim como Jacó foi livre da sua angústia contra seu irmão Esaú, o ruivo, o povo de Deus nos últimos dias também, em meio a toda a dificuldade, em meio à perseguição, decreto de morte, eles vão ser livres. Nenhum só do povo de Deus irá morrer. Eles vão ser perseguidos, vão passar pelas tribulações, vão passar pelas pragas. Né? As pragas não vão atingir eles, mas vão estar caindo. Vão passar pelas catástrofes naturais, mas estarão de pé, com fé no Cordeiro, aguardando a volta de Jesus. É o que está relatado lá no livro do Apocalipse. Ok? Quem é que vai poder ficar de pé? É a pergunta que os ímpios fazem. E a resposta é capítulo 7. Os 144 mil. Tá bom? Então, os 144 mil tem essa característica aí. Eles pertencem a Deus e vão ser selados com o selo dos 144 mil, como eu já disse, que é o selo também da proteção divina. E este selo ele é escatológico, ele ainda vai acontecer. Ele não aconteceu e não está acontecendo agora. Tá? As pessoas vão ser seladas no momento específico. E quando é? Quando o decreto dominical for lançado. Então, a escritora Ellen White vai comentar que quando o sábado espúrio, né, que é o domingo, ele for imposto sobre o povo, tudo isso foi imposto sobre o povo, para que eles, de maneira obrigatória, adorem no primeiro dia da semana e, claro, transgridam o sábado. Então vai ficar definido aqueles que servem a Deus e os que não servem. E dessa maneira que vamos saber quem vai receber o sinal da besta e quem vai receber o selo de Deus. Tá bom? Mas isso ainda não aconteceu. Ela chega a escrever o seguinte: ninguém recebeu o sinal da besta ainda. Por quê? Ainda vai acontecer. E as duas coisas elas são simultâneas. Quando uns estão recebendo o sinal da besta, outros estão sendo selados para fazer parte dos 144 mil. Ok? Então quem morre e quem morreu, quem está morrendo agora ou quem morreu, não pode fazer parte dos 144 mil porque o selo é escatológico, ele ainda não aconteceu. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os 144 mil eles passam pela grande tribulação. Quem já morreu não pode passar pela grande tribulação. Só os vivos é que vão passar. E só os vivos é que vão estar de pé naquele grande dia. Eu quero ler um texto com você para ficar mais claro. Vou pegar a minha Bíblia aqui mais uma vez. Apocalipse no capítulo 7. Abra sua Bíblia aí se você puder. Vamos ler aqui o que a Bíblia diz com relação aos 144 mil. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Ou melhor, eu vou ler o verso 13 também. Então, foi dito o seguinte. Ou melhor, foi relatado o seguinte. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? É uma pergunta. Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação
lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão esta, porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no santuário. Então perceba, os 144.000, eles vêm da grande tribulação, eles vão passar pela grande tribulação. Os mortos não passam pela grande tribulação, porque os mortos só vão ressuscitar na volta de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, né, que os mortos vão ressuscitar e depois vão se juntar com o grupo dos vivos para, num só grupo, serem arrebatados, né, elevados e encontrarem-se com o Senhor nas nuvens. Então, em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que os mortos eles não vão preceder os vivos nessa questão. Então é assim que vai funcionar. Os mortos eles só vão ser despertados na volta de Jesus. Né? A voz do arcanjo e do tocar da trombeta de Deus. Ao soar da trombeta. Tá bom? Então esse negócio de que os 144.000 eles vão ser compostos por aqueles que já morreram de 1844 para cá. É balela. Não é verdade. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que os 144.000 eles passam pela grande tribulação. Como é que o morto vai passar pela grande tribulação se ela nem aconteceu ainda? Ela vai ter lugar no futuro. Ela ainda vai acontecer. Então, esse argumento, né, ao dizer que o número dos 144.000 precisa ser completado pelos que já morreram, não é verdade. Não acredite nisso. Leia a palavra de Deus para que você possa entender de fato o que a mesma diz. Ok? E só para corroborar com o que eu acabei de falar, eu quero compartilhar com vocês a leitura do livro Mensagens Escolhidas, da escritora Ellen White. Tá? E o que ela fala sobre essa questão? Os que morrem vão completar o número dos 144.000? Veja o que a escritora Ellen White diz. Presta bastante atenção. Mensagens Escolhidas, volume 2. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra, e estaria com 144.000. Tá? Aqui não está dizendo que ela ia fazer parte dos, que ela estaria. Vi que ela estava selada. Tá? Este selo aqui ele não é o selo dos 144.000. Depois nós vamos estudar aqui a questão dos selos. Né? A Bíblia fala de vários selos. Né? O selo do Espírito, o selo da fé. Enfim. Vi que ela estava selada e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra. E estaria com 144.000. Ela estaria. Vi que não precisamos... Agora presta atenção nesse trecho, porque muitos não leem esse restante do texto. Para poder clarificar, elucidar a questão. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo da angústia. E tudo que pudéssemos lamentar seria nossa perda de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Então, deu para entender, deu para notar. Ellen White está dizendo claramente, tá? Não adianta fazer malabarismo com o texto, ler uma parte e deixar o outro sem ler. O texto é claro. Ellen White está dizendo que a senhora Hastings, que tinha falecido aqui, que havia grande comoção, né, do pessoal com relação ao ocorrido. Ellen White está dizendo claramente que não precisam chorar sobre ela, porque o falecimento dela redundaria bem. E ela diz que ela repousaria no tempo da angústia. Eu não disse para vocês que os 144.000 eles passam pela angústia? O que está escrito lá? Apocalipse capítulo 7, verso 14. Esses são os que vêm da grande tribulação. A grande tribulação é o mesmo período de angústia. A angústia de Jacó, que nós adventistas gostamos de falar. Né? É uma expressão comum dentro do nosso meio. Então, a grande angústia e a grande tribulação são o mesmo período. Basta você ler Daniel capítulo 12. Leia lá Daniel capítulo 12, verso 1. Lá fala de uma angústia a qual nunca houve antes. E Ellen White
no livro Eventos Finais, vai colocar esta angústia de Daniel capítulo 12, verso 1, como sendo a grande tribulação de Apocalipse, capítulo 7, versos 13 e verso 14. Ok? Então ficou claro, né? Talvez, eu espero que eu tenha respondido essas duas perguntas e tenha ajudado você na compreensão desse assunto e se o número é literal ou se ele é simbólico. Então, para mim, biblicamente falando, este número é simbólico. Tá? Ele representa a totalidade do povo de Deus. É um número que quer destacar a importância do povo de Deus nos últimos dias, daqueles que estão buscando ser fiéis à palavra de Deus e obedecer à lei de Deus, enquanto que o mundo tenta jogar por terra os preceitos divinos. Enquanto que o mundo tenta rebaixar o padrão divino, né? A norma do julgamento que seria a lei de Deus. Então, ali está destacando que este povo está lutando contra as forças do mal, está lutando contra tudo e contra todos para representar a palavra de Deus aqui na Terra. Ok? Então é isso. Então esse número ele não é literal, ele é simbólico. E quem morre não pode fazer parte dos 144 mil, porque os 144 mil eles passam pela grande tribulação. E porque os 144 mil eles ainda vão receber o selo dos 144 mil, que é um selo, como nós já dissemos, escatológico. Muito obrigado pela sua atenção. Tá? Nos ajude, compartilhe o nosso conteúdo, o nosso canal, e que você seja ricamente abençoado pelo mesmo. Como eu disse, nosso propósito aqui é compartilhar a Bíblia, compartilhar ensinamentos da palavra de Deus para que você possa crescer e possa se elevar cada vez mais na questão espiritual. Muito obrigado e shalom!